A gente está falando desde de manhã de otimismo, pessimismo, resistência, luta, compromisso. E para nós é uma honra muito grande, né? E estendo a honra ao meu parceiro nesse momento, professor Spolander, que estamos na programação juntos, para introduzir a professora Márcia Perales. A professora Márcia Perales. E por que eu disse e comecei com a palavra esperança? Porque eu sempre digo aos meus colegas ingleses da combatividade do serviço social brasileiro e quanto o serviço social vem ocupando diferentes espaços. Então, para nós, é uma honra muito grande ter hoje a presença da professora Márcia Perales. Ela é professora, ela é graduada, ela é assistente social pela Universidade Federal do Amazonas, com mestrado e doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É professora titular da Universidade Federal do Amazonas, na graduação e na pós-graduação, tanto na pós-graduação Serviço Social e Sustentabilidade, na Amazônia, quanto no programa de pós-graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia. É líder do grupo de estudos e pesquisas contemporâneas sobre processos de trabalho e serviço social na Amazônia. E ela, confessar aqui, Márcia, que como vibrei e acompanhei a época da tua eleição para a reitoria, foi reitora da Universidade Federal do Amazonas, e eu fiz isso por tabela por conta da professora Cristiane Fernandes, minha muito querida amiga, e ela foi presidente do Fórum de Reitores da região Norte, coordenadora da região Norte da Undifes, representante da Undifes na comissão da CAPES de monitoramento do Plano Nacional de Pós-Graduação, foi vice-presidente da Undifes e atualmente é diretora-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, e vice-presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, CONFAP. Como vocês viram, esse workshop é financiado num edital conjunto, Conselho Britânico e CONFAP-FAPES. Márcia Perales, como assistente social, como professora, como mulher, quero te dizer, muito bem-vinda. Gostaríamos aqui, o objetivo desse workshop é estar junto com jovens pesquisadores, conceiving idea, a future, and we would like to hear from you about this important subject for all researchers in applied social human sciences. Thank you so much for accepting our invitation and welcome. Então, nossa, essa apresentação, professora Lúcia, eu queria muito agradecer pela sua generosidade, pelas palavras. Eu quero cumprimentá-la, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui falando pelo CONFAP, pelo Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa. Cumprimentar a todos que nos acompanham, os nossos parceiros, e dizer que essas oportunidades, elas são muito importantes, porque a gente pode trocar ideias e vislumbrar outros caminhos, outras perspectivas, outras possibilidades pensadas conjuntamente. Então, muito obrigada. Eu agradeço mesmo pela oportunidade de poder conversar um pouquinho. Eu preparei alguns slides pensando nessa trajetória do CONFAP em relação às parcerias internacionais, mas talvez o mais importante nem sejam os slides, né? Mas o que eles vão gerar em função de novas parcerias, de novas possibilidades. Como você mencionou, eu sou presidente da FAPEAM, aqui no estado do Amazonas, e também a gente tem uma preocupação. Okay, Márcia, you can move on. Problem solved. Ok, imagina, eu compreendo perfeitamente.
Então, eu vou apresentar algumas informações referentes ao Conselho, de que maneira a gente vem trabalhando a ampliação das nossas parcerias internacionais e como que a gente se aproximou e fortaleceu a parceria. Então, esse é um ano muito especial para o CONFAP, porque nós estamos completando 15 anos, ele foi criado em 2006, e ele tem uma missão muito importante que tem sido fortalecida por várias razões. É uma instituição sem fins lucrativos e que coordena, articula todas as FAPs para fortalecer as políticas de CTI, não só dos estados, mas também em âmbito nacional. Então, ele é um espaço técnico, mas também é um espaço de articulação política. O CONFAP ele tem uma capilaridade muito grande no Brasil. Nós estamos em 25 estados e no Distrito Federal, então são 26 FAPs. O único estado que ainda não tem é Roraima, mas já está num processo avançado de criação, e isso faz com que essa capilaridade permita às instituições, às fundações, um diálogo permanente e um fortalecimento conjunto, não apenas do ponto de vista estadual, mas regional e também nacional. Isso mostra um pouco como a gente vem avançando em relação à criação dessas importantes fundações, que são responsáveis por um investimento significativo na área de CTI e a luta que foi sendo travada para que as instituições, as fundações fossem criadas, se estabelecessem, e elas pudessem ter recursos assegurados constitucionalmente. Por que eu estou destacando isso? Porque é muito importante que, após a criação de uma fundação de amparo à pesquisa, ela possa dispor de investimentos que não dependam das mudanças de gestores governamentais, mas que estejam assegurados em uma legislação específica e que permita a essa fundação fazer um planejamento em alinhamento, é claro, com todos os planos plurianuais do Estado, mas também com uma margem para que não haja nenhum tipo de subtração em relação aos recursos que devem ser assegurados a cada uma das 26 fundações de amparo à pesquisa. Nós temos uma forte parceria com instituições de várias naturezas, em âmbito nacional, em âmbito federal, e isso também é um fator importante de fortalecimento do próprio Conselho e, consequentemente, das suas fundações estaduais. E, dentre esse conjunto de parceiros, é sempre arriscado você priorizar A ou B, mas 2 parceiros são muito importantes nesse contexto todo, e reitero aqui a importância dos demais, mas eles tratam de uma forma mais direta de financiamento de pesquisa e de investimento em formação de recursos altamente especializados. E aí eu gostaria de destacar aqui o estudo que foi feito pelo professor Delagostin, que é o atual presidente do CONFAP, e que fez um levantamento tomando por base 2 grandes agências federais, agências importantíssimas para o desenvolvimento, para o fortalecimento da política de CTI do nosso país, e ele mostra, tentando trabalhar o perfil hoje das FAPs em relação a essas agências, qual é a participação que ela tem, por exemplo, no fomento a bolsas para mestres e doutores. São dados de 2020, que mostra que hoje as FAPs elas são responsáveis por 14% de todas as bolsas, de todas as 60 mil bolsas existentes no país para mestres e doutores. E esse percentual ele vem crescendo ao longo dos anos e faz com que a responsabilidade em relação às FAPs ela aumente,
sem que isso signifique menor responsabilidade, e não deve ser assim, das agências federais. Quando o indicador ele é auxílio à pesquisa, nós vimos uma mudança de cenário, aqueles 14% em relação ao financiamento de bolsas, aqui eles crescem de forma muito intensa, chegando ao percentual de 82% no que se refere ao fomento a auxílios à pesquisa. Esse é o percentual, né, correspondente ao investimento das fundações, totalizando o valor de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. No geral, quando nós trabalhamos o financiamento, né, e a contribuição de cada agência por estado, nós temos esse panorama mostrando a participação da CAPES, do CNPq e das FAPES, e uma diversidade de apoio em relação aos estados brasileiros, mostrando também a importância desses apoios e de que maneira o CONFAP, que congrega essas 26 fundações, que papel, que espaço ele ocupa em relação à contribuição de cada agência por estado. No geral, é um investimento muito importante. O levantamento do professor Delagostin, a pesquisa que ele fez, ela mostra que de 2018 a 2021 é um investimento de quase 15 bilhões de reais em CTI no país. E isso significa que a presença, então, do CONFAP, ela tem uma relevância crescente, né? E faz com que as outras agências, que também contribuem com esse processo, também busquem essas parcerias, como nós temos várias parcerias. Isso não fortalece apenas o CONFAP, mas fortalece a política de CTI do Brasil como um todo. Quando a gente trata da questão dos parceiros internacionais, aí a gente junta aquele conjunto de oportunidades, né, de possibilidades de investimento, também com as parcerias internacionais. A gente tem um crescimento muito expressivo no CONFAP. Ele começa mais timidamente no seu primeiro ano e depois ele vai num crescendo com parcerias que envolvem, nesse período 2006-2021, são mais de 35 acordos de cooperação com diferentes países, com a União Europeia, com os BRICS, abrindo possibilidades e fazendo com que os nossos estudantes, nossos pesquisadores, nossos mestrandos e doutorandos, nossos pesquisadores que estão num processo mais avançado de pós-doutoramento tenham possibilidades. Por isso é tão importante a gente poder conversar nesse evento sobre essas possibilidades, tendo algumas informações que eu venho colocando desde o início, como essa aqui, que o CONFAP ele está de portas abertas para as parcerias, né? Pois considera que essas parcerias internacionais fortalecem, sejam quando são bilaterais, os países envolvidos, multilaterais, esse conjunto de países, e que isso nos engrandece e nos fortalece a todos. Eu trago aqui algumas oportunidades, né, dessas chamadas internacionais via CONFAP. Né? Normalmente, nós trabalhamos com um acordo de cooperação e as FAPs, de acordo com as suas possibilidades, com seus interesses, fazem as adesões. Então, nós tivemos aí acordos que foram lançados nesse momento, são acordos já encerrados, mas foram possibilidades concretas que nos permitiram atuar conjuntamente. E aqui a gente tem a síntese desse período com 12 programas que foram lançados, estão encerrados, com investimento de 153 milhões de euros no total, com a participação de mais de 10 milhões de euros das FAPs, num total de 114 projetos aprovados, 20 projetos foram aprovados com o Brasil, dessa síntese que eu estou fazendo, e participaram 178 agências de fomento de 147 países. Então,
é algo grandioso e muito importante. Especificamente com o Reino Unido, a gente também fez o levantamento de algumas atividades que foram realizadas de 14 a 20, trazendo algumas informações sobre possibilidades que foram disponibilizadas para que nossos pesquisadores pudessem participar. Aqui a gente tem várias ações que foram desenvolvidas, com alguns resultados bem interessantes. Para ter uma ideia, no Researchers Links, a gente tem 72 workshops aprovados, realizados, que permitiram essa permuta entre pesquisadores brasileiros e pesquisadores britânicos. No Researcher Connect, a gente tem 102 workshops. Enfim, no Institutional Links, a gente tem 12 projetos relacionados ao vírus Zika, inovação social. São exemplos que eu estou trazendo de parceria de sucesso, de parceria que traz retorno e que faz com que os nossos países, os nossos pesquisadores cresçam efetivamente, né, e fortaleçam o CTI nos seus países e em âmbito global. Aqui são outras iniciativas também que tiveram projetos aprovados e que são importantes para que a gente possa fortalecer essa perspectiva. Outras chamadas que nós tivemos e que a gente tinha o apoio, né, a parceria do CONFAP, e algo foi importante, né, quando o CNPq passou a apoiar também essas chamadas. Se nós olharmos a síntese de mobilidade nesse período que está destacado, 2014, 2019, observe que a gente tem mais de 500 mobilidades entre o Reino Unido e o Brasil efetivadas, né? Esse é um número bem interessante, que pode crescer, mas que traz um retorno muito importante para que nós possamos fortalecer a área de CTI. Também foram chamadas lançadas em parceria com o CONFAP, com projetos aprovados. É muito bom quando a gente pode ter, eu acredito, um panorama desse processo, né, que mostra o resultado de algumas parcerias. Alguns processos estão em curso, e também algumas oportunidades que nós mapeamos aqui, em parceria com o CONFAP, né, como da Biodiversa. É uma possibilidade que está efetivamente em aberto, porque a possibilidade de submissão de chamadas será encerrada agora, neste mês, dia 30 de novembro. A mesma coisa em relação ao programa Horizon Europe, que tem um período mais longo, né, para que a gente possa trabalhar. As FAPs também podem apoiar nesse programa projetos colaborativos de pesquisa e inovação. Também possibilidades abertas em relação ao programa europeu, que fomenta projetos de pesquisa, inovação e mobilidade nas diversas áreas do conhecimento. A gente tem um memorando recém-assinado, né, com a Bélgica, e ele é de cooperação mútua para financiar projetos de pesquisa, intercâmbio de pesquisadores brasileiros, organização de seminários, workshops, enfim, é uma possibilidade que está em aberto também. O protocolo de intenções já foi assinado com o CONFAP. E, por último, a carta de intenções também assinada, recém-assinada, com a Espanha, e que deve ser lançada ainda no próximo ano, mas é uma possibilidade que também está em aberto. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade dessa também breve apresentação. A mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que, quando nós iniciamos com o processo do CONFAP, a criação do conselho, cada FAP que foi surgindo e foi se agregando a esse conselho fez com que nós nos tornássemos mais fortes,
fez com que nós tivéssemos visibilidade nacional e internacional. E é da mesma forma que eu penso em relação às nossas parcerias nacionais, nossas parcerias internacionais, que nós ganhamos com os acordos de cooperação, porque os nossos pesquisadores, os pesquisadores dos diferentes países, têm oportunidades da pesquisa, do evento colaborativo, e isso nos fortalece a todos. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu finalizo aqui e me coloco à disposição, reiterando que o CONFAP está de portas abertas para que possamos dialoguing in our partnerships. Thank you very much. Obrigada, Márcia. Você trouxe um panorama extremamente rico para todos nós, né? E mostra a importância, por exemplo, quando você foi apresentado, o professor Odir de Lagostin, ele vem perseguindo essa análise, cotejando as diferentes agências de fomento à pesquisa, né, no contexto brasileiro, e a gente consegue ver, por exemplo, a retração das agências nacionais e a expansão das ações das agências estaduais, no caso do Espírito Santo, a FAPES, e que para nós é hoje central, né, na vida das pesquisadoras e pesquisadores. Agradecendo a Márcia, eu queria abrir para questões, comentários, sugestões. Eu já fiz a cola aqui, que a gente está conversando, Mary Curie e Horizon. Eu já achei 2 editais que a gente já tinha começado a pensar, e que legal. Temos aberta e... So, if you want to say something, please let me know. Or you can write in the chat. I don't know if there's anyone volunteer already in the chat. Elisa, okay. Elisa, our Director of Post-Graduation Office. Thank you very much for your presentation. It was very interesting to see the growth of funding and the opportunities for funding. As I said in my chat, I visited your campus a few years back and had the opportunity to meet with colleagues. And I think what struck me was the difference, again, also in perspective of the Amazonas compared to other parts of Brazil. And I think there are enormous lessons for us to learn from the Amazonas, and I look forward to future collaboration and discussions, to be honest. To say thank you, because obviously our British Council funded workshop is funded by the British Council and with Brazil, so we are grateful for that partnership, and that's why we are here, and we will want to build upon that. So obviously we'll be going back to Mercia to find out more about how we can build upon those kinds of relationships. So out of 82 workshops, we have one. So this is the one. So that's fantastic. And then, yes, you have mentioned a few others that we should look at. Lucia has been sending us links. So we are aware that there are opportunities for us. And even within our center, we just applied to the UK Brazil one. We didn't get the money, but yeah, we have been trying to find opportunities. So it's good for us to look at the research interests in the chat and link them to those funding opportunities so that we can pursue project funding accordingly. Yeah. Thank you so much. Thank you so much for your time. Acho que só enfatizar pouco isso que a Arinola colocou. Muitas vezes, vocês me escutam? Ok. Muitas vezes, ou a gente vê o edital pelo Brasil, ou o colega britânico vê um edital, mas nem sempre esses encontros, ou nem sempre a gente tem as redes previamente estruturadas para submeter, né? Eu acho que isso é uma outra questão. Mas eu não sei, Márcia, se você teria vários dos editais, eles têm
uma linha temática vinculado à questão ambiental, da saúde, temáticas no campo das ciências agrárias, por exemplo, e a gente tem visto poucos financiamentos de editais com direcionamento para as ciências sociais. Obviamente, na lista você mostrou e a gente precisa correr atrás, né? Mas como você vê essa questão pensando desde a perspectiva das ciências humanas e sociais aplicadas, né? Como assistente social, professora, mas também... So as the president, so all the difficulties that this area faces. Então, Lúcia, nós temos acompanhado aqui na FAPEAM e trabalhado muito nesse sentido. E aí eu posso falar mais de uma experiência mais pontual, né? E aí inclui também o período da universidade, que a gente tem nessa área, quem é dessa área sabe exatamente quais são as suas singularidades, né? Nós temos aspectos que precisam ser reconhecidos e legitimados em função de algumas respostas que são dadas de forma particular, de forma singular, de forma diferenciada. Aqui na FAPEAM, esse ano de 2022, nós temos um grande desafio, e ele deverá ser feito agora, no início de janeiro, quando nós vamos fazer o lançamento de um edital exclusivo para ciências humanas. Mas as ciências humanas não podem trabalhar numa linha de concorrência pública? É claro que elas podem, e vem fazendo isso. Mas é preciso um olhar especial para essa área que ela é especial. Quando você conversa, por exemplo, minhas alunas da pós-graduação, que precisam fazer as suas pesquisas de campo, é uma relação pessoa-pessoa. Não é uma relação pessoa-bancada, pessoa-laboratório. Então, isso significa que os instrumentos de autorização, a relação que se estabelece entre o pesquisador e, como nós costumamos chamar na nossa área, o sujeito da pesquisa, né? Elas são relações diferenciadas. Essas diferenciações, eu acho que ao longo desses anos todos, a gente vem trabalhando fortemente para mostrar que não é melhor, não é pior, é diferenciado. E essas diferenças precisam ser respeitadas na nossa área. Então, quando nós trabalhamos nos editais e nós colocamos inúmeras possibilidades, nós identificamos claramente, hoje na FAPEAM, se nós identificarmos mais de 4.000 propostas que nós recebemos de projetos em função dos nossos editais que foram lançados, nós temos um conjunto grande de propostas concentradas na área de ciências humanas. E vem junto, bem pertinho, ciências agrárias e ciências exatas, né? E logo na terceira posição, ciências da saúde. Então, isso é muito importante, mas não significa que não deva ser fortalecido. Precisa ser fortalecido. Da mesma maneira, quando nós trabalhamos, e nós trabalhamos aqui muito fortemente com ações afirmativas, elas são necessárias. Até quando elas vão ser necessárias? Até a análise política mostrar que elas são necessárias. A frequência, o histórico. Então, aqui, por exemplo, nós temos ações voltadas exclusivamente para mulheres. Ações voltadas exclusivamente para o interior do Estado. Porque não se trata de forma igual o que é diferente. Não se pode fazer isso. A questão isonômica, ela tem que ter um olhar, o olhar do bom senso, para você dizer, eu não posso tratar de forma igual o que é diferente. Então, nesse sentido, a importância das ciências humanas, elas são imensas. E quando nós, nessa relação, trabalhamos com as outras áreas do conhecimento, nós respeitamos as outras áreas,
e queremos que esse mesmo respeito seja feito num processo de reciprocidade. É assim que a gente vem trabalhando, e quando nós pensamos numa Fundação de Amparo à Pesquisa, e aí eu posso falar somente pela FAPEAM, porque esse conjunto, né, que está no Brasil é extremamente denso e diferenciado e resguarda a particularidade. Eu digo que aqui a gente tem trabalhado muito fortemente para fortalecer todas as áreas, mas com ações que precisam ser enfatizadas e assumidas politicamente como necessárias para você gerar uma situação mais equilibrada em relação a processos históricos que mostram justamente o contrário. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, fortalecendo também a área de humanidades. Uma participante perguntou se a gente pode fazer esse workshop todo ano. E aí a gente sabe, a Arinola já se manifestou ali, o quão complexo é desde a submissão da proposta, a realização e depois a prestação de contas, pensando-se em editais em que nós temos um duplo financiamento. Metade é o Conselho Britânico, metade é a CONFAPES. Então, essa complexidade, mas que mostra a importância desses espaços. Eu não sei se conseguimos retornar com a Elisa, senão eu abriria para outros colegas e seus comentários. Eu me perdi aqui, quem mais pediu inscrição? Elisa, por favor. Oi, estão me escutando agora? Ótimo, beleza, então. Então, primeiramente, eu quero cumprimentar a Márcia, dizer que é um prazer conhecê-la mesmo aqui à distância e uma alegria saber que tem uma mulher e da área das ciências humanas neste lugar, que é tão difícil, né, num país como o nosso, onde a maior parte dos cargos, dos lugares é ocupado por homens. Só a gente olhar também, não só o cargo, mas também as pesquisas, né? O maior número de financiamento de pesquisa do nosso país está destinado para os homens, pesquisadores, do que para as mulheres. Então, é muito bom vê-la e ouvi-la, né? Ver esse esforço, porque também é sempre um grande esforço, né? Tá ocupando e assumindo essa tarefa hercúlea que é da ciência e da tecnologia no nosso país. E, bom, a maior parte das questões foram colocadas antes de mim, que eu queria colocar, mas já foram postas, e me resta mais uma, que é pensar sobre nesse contexto de retrocessos que nós estamos, de recurso financeiro, não só de recurso financeiro, mas retrocesso político, econômico, etc., de todas as áreas e de grande magnitude. Eu pergunto como que o CONFAP, que é essa instância tão importante, né, para o fortalecimento e consolidação da ciência e tecnologia do nosso país, como vem conseguindo se articular com a CAPES e o CNPq, e se vem conseguindo, né? Em que espaços políticos e de disputas políticas estão sendo possíveis hoje nesse contexto, nessa presidência da CAPES que temos hoje, do CNPq, e quais são as expectativas que nós podemos ter, se você vê algum horizonte de melhoria do financiamento das pesquisas, além do que você já propôs, do que já mostrou para nós, né? Mas como que, sabendo que é muito pouco ainda, né? Que o investimento que nós temos em ciência e tecnologia no nosso país, ele é muito pequeno em comparação com os países até vizinhos e com os países mais desenvolvidos. Então, gostaria mais de ouvir um pouquinho mais você, de ouvir essas articulações políticas e as expectativas. Obrigada. Well, thank you, Professor Elisa.
Elisa, right? Okay, it's a pleasure to meet you, even though virtually. So the CONFAP has been working with these articulations. For example, today we will have the CNPq stream. There was a person that was with us for not long ago. That was Professor Evaldo. Professor Evaldo was the president of CONFAP, and of course this is a positive point and makes the articulation flow a little better. And that does not mean that it didn't exist before, but this is a favorable point. It is a person that left CONFAP in order to occupy an important position at CNPq. So we have a permanent dialogue. They follow the situation, they follow what's happening, and they manifest when it's necessary in order to strengthen the institution. And it's not different about CAPS. We have an open dialogue. Today we have the opportunity not to have an representative of CONFAP in the higher board of CONFAP. I was named recently and a member of the higher board of the CAPS, but I don't represent CONFAP. Anyway, I am part of CONFAP, not only because I am the vice president, but because I am one of the 26 FAPs that participate in the commissions and participate in the work and the initiatives that collectively we deliberate in the National Council of CONFAP. So this is an important positive point. We have always discussed, because there is a set of initiatives for the CONFAP to be always a point of support, and it is manifested related to the subtractions that took place in the investments in ICT in the federal government, and CONFAP has acted exactly that way, with the necessary prudence, but with the emphasis of positioning that is needed to be done because of the losses and the damages that are caused when we have in the country a fragile policy of science, technology, and innovation. So these forums take place permanently throughout the years with different periods. In our forums, we have an open space to discuss these issues with the presence of the president of CAPS, the president of CNPq, the president of FINEP, exactly for us to put forward to these managers our perspective, our position regarding what is happening, and also our proposals of partnerships or of new demands. Because as I mentioned, collectively things are better than in isolation. In order to consolidate this partnership, we have to carry out a previous discussion and show to these foundations what is interesting for them in the area of ICT, and listening from the partnership what is possible for them. So this work is a permanent work. When Professor Odi made this study, it is a very complete study. It is published in the FASTEP magazine. It brings information, exactly what Professor Lucia said. It brings the information about the advances of FAPS. FAPS does not have the same situation all over the country. There are a few advances that need to be consolidated about each institution in each state. It has some peculiarities. They have specific demands that need to be respectively. What we show and what Professor Edi said is to show the subtraction of investments
on reduction of investments related to some regions of the country. This is a region where the investments in high quality human resources is not an option, it is essential, it is structuring. And today, from the investments perspective, as it was shown related to scholarship, master and PhD scholarships, for example, we have here the experience of FAPIN, and we have here we have been working strongly so we can have the installation of technical and scientific competence in our state, in the capital and in the countryside. So there is it's only a pride here. So the first place among the states is Amazonas in investments in master's and PhD scholarship, because this is essential for a region that has all these characteristics, mega characteristics that are known globally, and it needs to have installed capacity from the technical and scientific perspective. So these investments that is made is structuring, and it has to be growing in the region. This is the understanding that we have, and the understanding that we want to take for the discussions in other regions, in other states. There is also a huge possibility we call a memorandum of intentions that is made by our board, the CONFAP, and that allows that nationally the FAPs themselves and the states themselves can work in an articulation way, in a collection way. So for example, we have a call with FAPESP, and this call is being concentrated in specific themes of the Amazonas. That is a regional interest, but also international and national interest. So these possibilities are being posed. Maybe they are being well explored. So they can be well explored, so we can work in this process. I'm going to close saying that CONFAP is a technical and scientific board. It is also a board that recognizes the political role in this process. That's why in our manifestations there is a prudence, but also we recognize the necessity to take a stand on what's happening in the country, especially about what's happening in Roraima, that took an important step. That is the only state without a FAP that took an important step. FAP is there to support them. This is part of their role. It's part of the area of competence. And that way we are working in this perspective to consider situations of reduction of investments nationally. There is no agreement, but also related to the states. When there is a FAP that doesn't have resources linked to a specific legislation, and it is dependent on the government or the manager, and we have been working with that as well. So there are many different challenges, and we are always available to advance and review. And for us, these are partnerships that are always strategic, because they strengthen the science in a region of the country and also globally. Anyone else has a question to Marcia? Otherwise, we are going to close this activity now. Em nome de todos os meus colegas brasileiras, brasileiros e ingleses que residem no Reino Unido, mas que vêm de outras tantas partes do mundo, te agradecer. Eu acho que você nos deu um panorama brilhante, né, dessa questão e da importância estratégica e política do CONFAP-FAP no Brasil
E, como você referiu ao Amazonas, também para nós, o Espírito Santo, o papel central hoje da FAPES, na condução e no manejo e na proximidade com os pesquisadores. Eu acho que isso também é um papel central, né, que as fundações estaduais exercem. Te agradecer e te dizer muita honra. Nós todas vibramos quando vemos a colega assistente social nesses lugares de decisão, como mulher do Norte e como assistente social. Parabéns, muito orgulho. E passo para as suas últimas palavras e a gente encerra essa atividade e passa para uma seguinte. Sou eu quem deve agradecer pela oportunidade, nas nossas trocas de WhatsApp para que tudo desse certo, né? Eu também fiz um esforço grande porque queria muito estar aqui. Hoje é um dia muito importante para a FAPEAM, porque hoje é a nossa premiação dos destaques, dos vencedores de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. Então, é um dia bastante assoberbado, mas foi muito importante estar aqui. Agradeço muito, me coloco à disposição. O Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa está de portas abertas e receberá a todos com muita satisfação. O professor Odir e eu e todos os presidentes de FAPES teremos o maior prazer em recebê-los. Sobre a participação das mulheres, eu encerro dizendo que as nossas experiências e as nossas conquistas, elas têm um significado que não diz respeito só a nós, na verdade, porque elas representam muito mais. E nós estamos, ao assumir os cargos, ao dialogar, tendo sempre presente que nós somos vozes que falam por muitas e que essas vozes sempre precisam ser apoiadas e sempre precisam ser fortalecidas. Então, parabéns a você também, parabéns a todos e, mais uma vez, muitíssimo obrigada por essa oportunidade. Sentimos-nos todas representadas, muito bem representadas. Muito obrigada. E que a tua fala inspire a todas os jovens pesquisadoras que estão aqui. Sigamos em frente. Um bom dia e boa premiação. Aí.